Olá, meus caros. Nessa aula a gente vai falar sobre espaços compostos. Esses espaços vetoriais compostos vão ser úteis lá em mecânica quântica para a descrição de sistemas compostos por dois ou mais graus de liberdade. Aqui eu vou ilustrar as definições e os resultados para dois graus de liberdade. Então o espaço total vai ser composto por dois espaços de Hilbert, tá? Bom, em termos de notação, se a gente tiver dois espaços de Hilbert individuais, lá em mecânica quântica vai ter a interpretação disso, esses espaços vão corresponder a algum grau de liberdade do teu sistema, mas aqui considere simplesmente que tu tem dois espaços individuais e quando a gente for compor esses espaços, a gente denota o espaço composto, que vai resultar num espaço maior, entre aspas, né? Vamos chamar de HAB. A notação que se usa para isso é HA, tensor, esse símbolo aí é do produto tensorial, HB. Tá? E em especial o que eu quero que vocês lembrem aqui é que a princípio, tendo uma base, se a gente conhecer uma base ortonormal, AJ do HA e uma base ortonormal BJ, com o J indo de 1 até a dimensão do seu espaço correspondente, né? HB. Então a gente pode obter uma base para o espaço total, tomando o que se chama de produto tensorial. Não se preocupe, a gente já vai falar sobre isso. Então, tomando o produto tensorial, tomando o produto tensorial dos elementos das bases individuais, a gente pode montar uma base ortonormal, depois a gente vai verificar isso, para o espaço composto e assim escrever qualquer vetor daquele espaço em termos dessa base ortonormal. Tá? Bom, então para isso a gente vai precisar do produto tensorial. Então vamos lá definir o que é o produto tensorial. Considere, eu vou trabalhar com matrizes aqui, considere uma matriz matrizes M por N, a matriz A vai ser uma matriz M por N e a matriz B vai ser uma matriz P por Q. Tá? Então o A, o produto tensorial de A com B ou A tensor B é definido dessa forma. Tu vai pegar o elemento A11 e multiplicar pela matriz B, vai pegar o elemento A12 e multiplicar pela matriz B e assim por diante, até o A1N multiplicar por B. Aí faz a mesma coisa para todos os elementos, então AM1 multiplicar por B, AM2 multiplicar por B, até AMN multiplicado por B. Tá, então simplesmente pega todos os elementos da primeira matriz e multiplica pela segunda. Vejam que aqui eu tenho essas submatrizes aqui, né? Essa submatriz aqui vai ter Q colunas, né? Que é o número de colunas do B. Essa aqui também, essa aqui também. Então no final o número total de colunas vai ser N, né? Que é o número de elementos de colunas de A, vezes o número de colunas de B. Então N vezes Q vai ser o número de colunas dessa matriz aqui. E para as linhas, aqui vai aparecer M vezes o número de linhas de B, que é P, tá? Então essa matriz aqui é uma matriz
número de linhas de A vezes o número de linhas de B por o número de colunas de A pelo número de colunas de B. Tá? Então essa é a dimensão. Veja que cresce rápido com a dimensão das matrizes. Tá, depois eu vou precisar da forma explícita dessa matriz, até eu escrevo depois. Tá? Aqui nessa aula a gente vai precisar escrever muito essas matrizes de equações, tá? vai dar um pouco de trabalho nesse sentido. Bom, deixa eu escrever ela já a forma explícita aqui, porque eu já vou precisar para provar uma das primeiras propriedades aqui. Tá? Eu tentei ser o mais breve possível, só para ilustrar. P1 tá. Então o A11 vezes B vai ser essa submatriz aqui, né? Aí eu vou ter lá o A12 vezes B, A12 B11 até A12 B1Q, A12 B P1 até A12 B PQ. E aí continua do A2 A13 e assim vai, né? Aqui eu vou ter A21 B11 A21 B1Q A21 B P1 A21 B PQ A22 B11 A22 B1Q A22 BP1 A22 BPQ, tá? E aí continua aqui, tá? Então explicitamente o produto tensorial seria essa matriz ali. Agora sim, vamos lá para algumas propriedades. Algumas propriedades do produto tensorial. Vou colocar assim as propriedades disso aqui. Tá, algumas propriedades importantes que a gente vai precisar na sequência. A primeira é que se tu tem o produto tensorial de duas matrizes, o adjunto disso é o produto tensorial dos adjuntos. Tá? Aí, para isso que eu escrevi essa forma explícita, o adjunto dessa matriz aqui, né, é a transposta conjugada dessa matriz, então eu vou trocar linha por coluna então, e conjugar. Né? Então essa linha aqui vai virar a primeira coluna. Então vou escrever aqui. Então fica A11 conjugado, B11 conjugado, A11 conjugado, B1Q conjugado, A12 conjugado, B11 conjugado, A12 conjugado, B1Q conjugado. Aí continua aqui. Tá, então primeira linha virou primeira coluna, continua, aqui continua, né? Continua. Aí essa linha aqui, que seria a linha P, vai virar a coluna P, A11 conjugado, B, P1 conjugado, A11 conjugado, B, PQ conjugado. A12 conjugado, B, P1 conjugado,
A1, 2, opa. Só colocar o quadro de volta. Aí no mais é só dar trabalho para escrever, mas é fácil de ver o resultado depois que a gente tirou o tempo de escrever. Tá? Então aqui vai ter A1, 2 conjugado, B, PQ conjugado e continua. Tá? Aí aqui agora tem a linha P mais 1, né? Vai ser A2, 1 conjugado, B1, 1 conjugado, A2, 1 conjugado, B1, Q conjugado, A2, 2 conjugado, B1, 1 conjugado, A2, 2 conjugado, B1, Q conjugado. Continua. A2, 1 conjugado, BP1 conjugado, A2, 1 conjugado, BPQ conjugado, A2, 2 conjugado, BP1 conjugado, A2, 2 conjugado, BPQ conjugado. Continua, continua. Tá. Essa matriz aqui, ó, dá para ver que é, veja que eu tenho aqui A1 conjugado, então eu tenho uma submatriz aqui, que é A1 conjugado vezes essa submatriz aqui, que é o B11 conjugado até BP1 conjugado, então trocou linha por coluna de B. Tá? E assim vai, aqui tem, ao invés de ter BP1 vai ter o B1Q, e assim vai. Então aqui eu vejo que essa submatriz aqui é A1 conjugado vezes a transposta conjugada da matriz B. Aqui eu vou ter A2, 1 conjugado. Ao invés de ter A1, 2, eu tenho A2, 1 conjugado vezes, de novo, a transposta conjugada de B. E aqui também trocou com esse, né? Aqui está o A1, 2 em vez de estar lá em cima. Então eu vejo que vai ser isso aqui, né? A1, 1 conjugado. A2, 1 conjugado. Opa. Não tem pontinhos. A2, 1 conjugado. Agora sim. A1, 2 conjugado. A2, 2 conjugado. E aí continua. Tensorial. E aí a submatriz do B é sempre a mesma, né? É o B1 conjugado. Aqui sim tem pontinhos. BP1 conjugado. A1Q conjugado. Opa, é B, não é A. B1Q conjugado. BPQ conjugado. Tá? Então isso aqui a gente identifica como a adjunta de A por tensorial com a adjunta de B. Tá? Então assim fica verificada essa propriedade. Uma outra propriedade muito importante que a gente usa muito do produto tensorial é o seguinte: se a gente tiver algo assim, se a gente tiver quatro matrizes e tomar o produto tensorial de A com B e multiplicar pelo produto tensorial de C com D, isso aqui, claro que as dimensões aqui elas vão ter que ser certas para a gente poder fazer a multiplicação de matrizes, tá? Não pode, se não tiver definida a multiplicação, não dá para fazer isso, tá? Mas estando definida a multiplicação, esse A tensor B vezes C tensor D é A vezes C, produto tensorial com B vezes D. Tá? Aqui eu podia colocar um parênteses, só para dizer que tu faz primeiro a multiplicação matricial e depois o produto tensorial. Tá?
Aí para verificar isso, vou começar aqui. Vou tentar escrever o mínimo de elementos possível para fazer mais rápido. A1B, A12B, assim vai. A21B, A22B, assim vai. C11D, C12D, assim vai. C21D, C22D. Tá. Aqui agora eu teria que pegar a primeira linha aqui, né? E multiplicar pela primeira coluna para ter o primeiro elemento. Aí a segunda linha pela segunda coluna para ter o segundo elemento e assim vai, tá? Mas isso vai ser equivalente a pegar essa matriz aqui, multiplicar por essa matriz, somar com essa matriz, multiplicado por essa matriz, tá? Se você não tiver, se não for automático, ver que isso é verdade, abram as contas para pelo menos uma para um elemento aqui, vocês já vão ver que é assim mesmo. Tá? Então isso aqui eu posso reescrever assim, A11B vezes C11D mais A12B vezes C21D mais continua, tá? Esse seria o primeiro elemento, entre aspas, porque é uma matriz, né? Aí o segundo elemento seria A11B C12D mais A12B C22D mais, aí continua. Aqui eu tenho A21B C11D mais A22B C21D mais, continua. A21B C12D mais A22B C22D mais, continua. Tá, agora só percebe o seguinte, que aqui, ó, eu já posso colocar em evidência o B vezes D, né, que são as matrizes, e somar os escalares ali, né? Então fica A11 C11 mais A12 C21 mais assim por diante, B vezes D, A11 C12 mais A12 C22 B vezes D, assim vai. A21 C11 mais A22 C21 B vezes D. A21 C12 mais A22 C22 B vezes D. Agora eu vejo que isso aqui, ó, vai ser o elemento 1 do produto de A por C. Esse aqui vai ser o elemento 1, 2 do produto de A por C, 2, 1 do produto de A por C. Então isso aqui na verdade vai ser, eu posso já escrever isso aqui como a matriz A vezes C por tensorial B vezes D, né? Porque eu estou multiplicando os elementos dessa matriz por B vezes D. Tá? Então tá verificado o que a gente queria verificar. Então isso aqui é A vezes C multiplicado por B vezes D. Tá? Esse resultado vocês têm que lembrar, é muito usado mesmo. Não é difícil de verificar. Ok? Vamos lá para a próxima propriedade que vai precisar também. O traço do produto tensorial é o produto dos traços.
Tem duas matrizes, o traço do produto tensorial, essas duas matrizes é o produto dos traços. Tá? Aí para verificar isso, eu vou usar a propriedade anterior, vou considerar duas bases ortonormais. Lembrem que para bases ortonormais o traço independe da base, então eu posso usar qualquer base. Tá? Vou usar a base AJ, DHA e uma base BJ, DHB, tá? Com J indo de 1 até a dimensão do espaço correspondente. Aí o traço de A tensor B vai ser aí de novo eu vou formar, né, uma base. Depois a gente vai verificar que essa base é ortonormal, tá? BK DH A tensor HB do espaço composto, tá? Então eu vou ter essa base por espaço composto e vou tomar o traço desse operador, dessa matriz, né, que atua nesse espaço composto usando uma base de espaço composto. Tá? Então aqui vai ser a soma em J e em K, né, que seria, vocês podem reescrever isso como um único índice para os elementos dessa base, né, sei lá, vocês podem chamar esses elementos aqui de CL, tá? Com o L sendo uma transformação única dos índices J e K em um único índice L. Tá? Bom, então aqui eu vou ter a soma AJ BK, eu vou pegar os elementos da diagonal, né? A tensor B, AJ BK. Tá, então cada par JK corresponderia a um único índice L, tá? Então eu estaria somando só em um único índice, eu estou pegando os elementos da diagonal. Tá? Agora usa a propriedade anterior, A tensor B vezes C tensor D igual a vezes C tensor B vezes D. Tá? Então usa aqui, vejam aqui que eu vou usar duas vezes, né? Então vai ficar A atuando nesse cara aqui, vezes por tensorial como B atuando nesse aqui. Então aqui eu teria AB e aqui seria o CD. Tá? Então essa expressão fica soma em J e em K, AJ, tensor BK, vezes A atuando em AJ, tensor B atuando em BK. Ok? Aí usa novamente, agora o A, eu teria AB, e aí isso aqui seria o C e esse aqui seria o D. Usa novamente aquela propriedade, eu tenho soma em J e K, AJ, AJ, tensor, BK, B, BK. Ou, claro que posso fazer a soma, primeiro fazer a soma, depois fazer o produto tensorial, né? A soma em J, AJ, AJ, tensor, soma em K. Na verdade, aqui eu já não preciso mais do produto tensorial, porque eu tenho aqui isso aqui é um escalar, né? É um escalar. É um escalar. E o produto tensorial de dois escalares é um escalar, tá? Então não preciso mais levar adiante esse produto. E aí está mostrado. Isso aqui é o traço de A vezes traço de B. Tá? Então mais uma propriedade do produto tensorial que a gente vai precisar. Tem uma outra propriedade que eu coloquei aí, mas essa a gente não vai precisar tanto, mas por curiosidade. Se você tiver algo assim, o produto, o que a gente chama, depois a gente vai falar mais sobre isso, tiver o produto tensorial de um ket A com Bra B, isso é igual o chamado produto externo, tá? O produto do ket A com Bra B, isso aqui é chamado de produto externo.
e é igual ao produto tensorial. Tá, aí para verificar isso, pelo menos para A e B vetores de Cn, é fácil, né? É só pegar aqui o A, tensor B, vai ser o produto tensorial desse vetor aqui, A1, A2, assim vai, até a N, com esse vetor linha B1 conjugado, tensorial, né? B2 conjugado, assim vai, tá? Aí eu vou pegar aqui o A1 e multiplicar por essa matriz, o A2 multiplicar por essa matriz, então no final vou ter A1 B1 conjugado, vou ter essa matriz aqui, né? N por N. Isso também estaria definido se o B para a não estaria definido. Tem que ser B, os dois vetores têm que ser de B, de Cn, tá? A1, B2 conjugado, assim vai. A2, B1 conjugado. A2, B2 conjugado, assim vai. Tá? Então esse seria o produto tensorial. Para o produto externo, eu tenho simplesmente o produto das matrizes, né? Então vai ser essa matriz A1, A2, assim vai. Por B1 conjugado, B2 conjugado, assim vai. Aí aqui eu faço o produto de matriz, né? A1 vezes B1, A1 vezes B2 e assim vai para obter os elementos de matriz. E isso aqui eu não vou fazer, mas é igual àquela matriz lá. Então está verificado, tá mais essa propriedade. Tá? Então aí algumas propriedades que a gente vai precisar para o produto tensorial. Se aparecer alguma outra aí antes de usar, a gente verifica. Agora sim, voltando para a base, tá? Então eu falei que quando a gente tem espaços vetoriais individuais, a gente pode compor esses espaços usando o produto tensorial e formar um espaço maior. Aí como é que a gente obtém uma base para esse espaço maior? Toma um produto tensorial das bases individuais, tá? Agora, com essas propriedades, a gente pode verificar que essa base maior também vai ser uma base ortonormal, e ela vai ser ortonormal, digamos assim, nos dois índices, tá? Ou seja, se a gente tiver aqui, definir um CJK como AJ tensor BK, tá? Para HA tensor HB, esse espaço maior. Então o produto interno de CJK com CLM vai ser o produto interno, né? Aqui eu vou usar espaço CN, tá? CN, BK vezes AL BM. Tá? Aí usa agora aquela propriedade nova, A tensor B vezes C tensor D igual a vezes C tensor B vezes D, né? Aí eu vou ter isso aqui, vai ser AJ AL tensor BK BM. Tá, o produto tensorial de escalares é um escalar. Aí eu vou ter que, isso aqui é uma delta JL e essa aqui é uma delta KM. Tá? Ou seja, essa base que eu montei é ortonormal nos dois índices. Por exemplo, se você tiver algo assim, ó, C1K, C1M, embora o A1, o produto interno aqui que vai aparecer, vai de A1 com A1 é igual a 1, né? O outro vai dar zero, tá? Então, para não ser zero, os dois
tem que ser ortogonais localmente aqui, nos espaços individualmente eles têm que ser ortogonais, tá? Tem que ser iguais, tá? Para não ser zero, senão vai ser zero. Tá, então ela tem... E com isso a gente vê facilmente que a dimensão, né, vai ser o número de vetores ortogonais. Essa base é o produto das dimensões. Tá? Então isso aqui vai ser uma delta Km. Vou colocar assim. Então a dimensão do HA tensor HB vai ser a dimensão do HA vezes a dimensão do HB. Tá? Por causa dessa ortogonalidade individual aí. Por exemplo, se tu tem lá, bom, agora eu já vou fazer um exemplo. Se a gente tivesse o H igual a C2, HA igual a HB igual a C2, tá? Então vamos compor C2 com C2 para obter o HA tensor HB, o HAB, né? É o C4. Aí uma base, como é que a gente pode construir uma base para C4 a partir de bases para C2? Para C2 eu vou usar essa base aqui, 1, 0, primeiro vetor da base, segundo vetor é 0, 1. Então o C11, os vetores da base composta, seria A1 tensor tensor A1, né? Seria 1, 0, tensor 1, 0, vou fazer 1 aqui, depois eu já faço direto. Aí fica 1 vezes 1, 0, né? 0 vezes 1, 0, que é 1, 0, 0, 0, tá? O A1 tensor A2, então seria 1 vezes o A2, que é 0, 1, e 0 vezes o A2 é 0, 0. C21, A2 tensor A1, fica 0 vezes 1, 0, que é 0, 0, e 1 vezes 1, 0 é 1, 0. E o C22, seria A2 tensor A2, que é 0 vezes 0, 1, 0, 0. 1 vezes 0, 1 é 0, 1. Tá, então esses seriam os quatro, dimensão igual a 4, DC4, né? Os quatro vetores dessa base. Vocês poderiam chamar, como eu falei, vocês podem identificar os elementos dessa base com um único índice, né? Vocês poderiam chamar esse, digamos, o C11, DC1, o DD1, o D2 de C12, D3 de C21 e o D4 de C22, tá? Então você pode identificar com um único índice L os elementos dessa base, se for o caso. Tá? Se por algum motivo for conveniente para vocês podem identificar com um único índice. Normalmente se usa aquela notação binária para fazer essa transição de vários índices para um índice. Tá? Então assim que a gente obtém uma base para o espaço composto, e aí, claro, qualquer vetor do espaço composto pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores dessa base. Lembrem, a dimensão do espaço composto é o produto das dimensões dos espaços individuais. Tá? Outro assunto bastante utilizado, que na verdade é uma utilidade, né? Eu já falei antes para vocês o que é o produto externo.
que é aquele produto do CAT pelo BRA, né? Tem a chamada representação produto externo de um operador, que é bastante útil, muito utilizada. Eu vou falar aqui primeiro para um espaço simples, e depois para um espaço composto, e depois a gente vai usar essa do espaço composto para falar sobre a função traço parcial. Tá? Então, para um espaço simples, um espaço simples seria no sentido de que a gente tem lá um operador que vai de Cn a Cn. Tá? Não tem estrutura, a gente não está olhando para a estrutura produto tensorial. Aí considera lá uma base beta j, uma base qualquer desse espaço. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso escrever o A como a identidade, composta com A, composta com a identidade, tá? E usar a resolução da unidade para escrever a identidade. Tá? Aqui eu estou falando em termos de matrizes, mas vocês poderiam falar em termos de operadores lineares também, sem problema. Tá? Soma j igual a 1 até n, né? Aí vocês usam qualquer base, beta j, A, soma em k, beta k, beta k. Tá? Então coloca a identidade ali. Soma em jk, né? Aí eu vou pegar, aqui vejam que esse A atuando nesse vetor dá um vetor, com esse produto escalar com esse interno com esse aqui dá um escalar. Então isso aqui vai dar um escalar, né? Posso pegar e tirar esse escalar para a esquerda. Então fico beta j, A, beta k, beta j, beta k. Tá? Isso aqui, isso que eu chamei de produto externo antes, tá? Então essa aqui é a representação produto externo, só que normalmente se escreve de uma maneira mais sucinta assim, né? Esses aqui, vocês se lembram, são os elementos de matriz, da matriz do operador linear A na base beta j. Tá? Então eu posso escrever isso de uma maneira mais sucinta assim, o elemento de matriz AJK vezes beta j, beta k. Você lembra da decomposição espectral, né? Na decomposição espectral aparece só os autovalores e os projetores nos autovalores, então aqui teria um único índice, né? Como sendo os autovetores aqui. Aqui não, aqui é uma base qualquer, vai aparecer a combinação de todas as possibilidades, né, dos elementos dessa base, que são os produtos externos. Tá? E a representação produto externo então seria escrever um operador dessa forma. Tá? É só pegar então os elementos de matriz naquela base, multiplicar pelo produto externo dos vetores correspondentes, né? Não dos autovetores, dos vetores correspondentes, e a gente tem a representação por externo. Tá? Então, isso para um espaço simples. Um espaço simples a gente tem essa forma. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para um espaço composto. Antes disso, deixa eu fazer um exemplo. Digamos que a gente tenha um operador linear de C2 em C2, definido em C2, e a ação dele seja a seguinte. Ó. Eu vou dizer que esse é fácil, né? Vou dizer que o A atuando em E1 dá E1, E1 e E2 é uma base para A2, tá? E o atuando em C2 dá C2. Bom, aqui ó, você já não precisa nem, eu tenho que EJ, A atuando em E1, em EK, eu faço, esse cálculo é bem fácil de fazer, né? Vai ficar EJ, EK, né? Porque o A atuando no E1 e no E2 ele não muda esses vetores, né? Isso é uma delta JK, tá? Aí eu vejo já que a representação matricial desse operador linear é 1, 0, 0, 1, que é a identidade, né? 2 por 2. Bom, aí eu faria a representação produto externo, tá?
Então seria, eu faria aquela soma, JK de 1 a 2 a JK, nessa base, né, EJ, EK. Então fica A11 E1. O geral seria isso aqui, né? No final ela vai ficar mais simples, mas o geral seria isso aqui. A12 E1 E2 mais A21 E2 E1 mais A22 E2 E2. Tá? Mas só o elemento de matriz A1 e A12 e A22 que são diferentes de zero, então vai ficar só E11 mais E22. Tá? Então tá aí um exemplo bem simples. Com certeza eu devo ter deixado exercícios relacionados. Com certeza eu deixei relacionado a esses aqui. Só a ação do operador vai ser outra. Mas a ideia para vocês obter a representação por externo é exatamente a mesma. Tá? Agora, para espaços compostos. Tá? Então aqui a gente vai considerar um operador C. Definido no espaço composto. Você lembra que eu estava usando uma notação para o conjunto de operadores lineares, tá? Então eu vou dizer que só C pertence ao conjunto de operadores lineares nesse espaço de Hilbert C composto Cn tensor Cm. Tá? Aí eu vou considerar bases individuais, alfa j para Cn, alfa beta j para Cm, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, né? Vou pegar aqui a identidade em N, tensor identidade em M, compor com C, compor com a identidade em N, identidade em M. Tá? Aí para a identidade eu uso a resolução da unidade. Então vou ter aqui soma j de 1 a n alfa j produto tensorial com soma k de 1 até m beta k isso vai estar multiplicado por c, que vai ter multiplicado por soma jk, usei p de 1 a n, alfa p tensor, soma em q de 1 a m beta q. Tá? Então só compõe com a unidade, com a identidade, com o operador de identidade, substitui a resolução da unidade e agora trabalha com as propriedades do produto externo, do produto tensorial. Uma dessas propriedades que eu não falei, mas que a gente está usando implicitamente aqui é que o produto interno da soma o produto tensorial da soma é a soma dos produtos tensoriais, tá? Eu devia ter falado sobre isso. Mas acho que é simples, né, de ver isso. Vamos voltar para lá, para a definição. Tá, aqui, ó. Se vocês olhar para essa definição aqui já é claro, né? Imagina que o B, ao invés de ser um B, é um B mais C. Tá? Então aqui eu teria cada submatriz é a soma de duas submatrizes e vai aparecer sempre a soma de duas submatrizes aqui. Tá? Então eu posso escrever isso como a soma de duas matrizes. Tá? É fácil de ver que o produto tensorial de A com a soma de B mais C é a soma dos produtos tensoriais. Tá? Aqui a gente está usando implicitamente aqui, e eu não tinha comentado ainda, tá? Mas é isso aí. Bom, então aqui eu posso escrever, eu não vou mais colocar
os limites nos índices, então soma em J, em K, em P e em Q. Aqui, ó, eu vou usar aquela propriedade do ABCD lá, mas eu vou reescrever ela de uma forma diferente. Aqui eu já teria o A vezes C e o D vezes D, né? Porque aqui seria A vezes C, B vezes D. Eu vou reescrever eles assim, ó. Seria alfa J tensor beta K, alfa J tensor beta K vezes C, e a mesma coisa desse lado, alfa P tensor beta Q, alfa P tensor beta Q, tá? Então aqui eu teria o A, B, C, D. Agora, esse C atuando nesse vetor dá um vetor do espaço composto, tá? Produto com esse aqui, produto interno, então isso aqui é um escalar. Ó. Isso tudo aqui é um escalar. Esse escalar, eu vou tentar usar uma notação que seja fácil de lembrar. Eu vou chamar esse escalar de C. Os índices de baixo aqui, os subíndices vão ser os índices dos vetores que estão à esquerda aqui, tá? JK. E os de cima dos vetores que são da direita. Tá? Esse tipo de notação aqui é útil para trabalhar com sistemas com muitos graus de liberdade. Tá? Então lembrem, é do primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Só que o que está na direita vem é o superíndice e o que está embaixo é o subíndice. Tá? Aí eu posso pegar esse escalar e colocar para a esquerda. Eu tenho aqui soma em J, K, P, Q, C, J, K, P, Q, alfa J, tensor beta K, produto com alfa P, tensor beta Q. Tá? Então essa seria a representação produto externo para um espaço composto, para um operador definido no espaço composto. E aqui estão os elementos de matriz, ó. Esses aqui são os elementos de matriz daquele operador quando representado nessas bases locais aqui. Tá? Essa representação vocês podem, depois a gente vai, em algum momento, não sei se eu vou chegar a falar sobre isso, mas acho que vou tentar falar sobre isso. A gente pode formar bases que não são dessa forma aqui, que não são só simplesmente, que são combinação linear de bases locais, tá? Também, e pode representar, claro, operadores nessas bases. Tá? Outra coisa aqui, ó, às vezes é útil, vai ser útil, né? Escrever isso usando de novo aquela mesma propriedade lá. Isso aqui a gente pode escrever como alfa J, produto externo com alfa P, produto tensorial com beta K, produto externo com beta Q. Tá? Isso aqui é equivalente a isso. Tá? Então às vezes vai ser útil usar essa outra forma aqui. Ok? Dá um exemplo para vocês. Eu vou considerar esse operador linear aqui, ó, C, atuando em alfa 1, beta J é alfa 1, beta J. Com o J sendo 1 e 2, tá? Eu vou considerar aqui, então, no meu caso aqui, né, eu vou considerar um operador linear em C2 tensor C2. Tá? Nesse exemplo. Tá, então se esse operador linear C é tal que se o estado do subsistema da esquerda aqui, o primeiro, é alfa 1, ele não muda. Para qualquer que seja o beta J, ele não muda, fica o mesmo. Se o estado é alfa 2, ele troca. Aqui vai ser, eu vou fazer em duas partes. Se for o beta 1, fica alfa 2, ele troca o segundo, tá?
beta 2. Se for beta 2, volta beta 1. Tá? Bom, nas notas de aula eu coloquei explicitamente todo o cálculo dos elementos de matriz para poder, porque aqui os elementos de matriz desse operador nessa base, a maioria deles os elementos vão ser iguais a zero, tá? Então, para antes de escrever o produto externo é útil primeiro olhar para os elementos de matriz. Tá? Aqui então a gente teria que calcular isso aqui, né? O elemento C JK, que é alfa J, beta K, C, alfa P, beta Q. Tá? Quando vocês forem calcular isso, uma dica é útil vocês fazerem isso aqui, ó, coloca a matriz e aí coloca os elementos da base em ordem, ó, alfa 1, tensor beta 1, alfa 1, tensor beta 2, alfa 2, tensor beta 1, alfa 2, tensor beta 2. E aqui vai ser alfa 1, mesma coisa. Beta 1, alfa 2, tensor beta 2, alfa 1, tensor beta 2, alfa 2, tensor beta 1. Alfa 2, tensor beta 2. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, então esse elemento aqui seria o C1111, né, que seria o C atuando em alfa 1, beta 1. Então C vai atuar nesse e depois tu vai atuar por interno com esse. Tá? Aí a mesma coisa aqui, o C atua esse aqui seria o C atua nesse e toma por interno com esse. Tá? Para o alfa 1, ó, vejam que pela ação, né, se eu tenho alfa 1 ele vai continuar sendo alfa 1 e se eu tenho alfa 2 ele vai continuar sendo alfa 2. Tá? Então eu já posso ver que aqui, ó, se eu tenho alfa 2 aqui, deixa eu fazer explicitamente um caso. Vamos fazer, por exemplo, esse aqui, ó, alfa 2, beta 1, depois os outros a gente segue. Com alfa 1, beta 1, vai ser alfa 2, beta 1, vezes alfa 1, né? Quando é alfa 1 não muda, então continua sendo beta 1. Então isso aqui vai ser alfa 2, usa aquela propriedade que a gente está usando toda hora. Alfa 1, tensor, beta 1, beta 1. Tá? Mas como aqui tem alfa 2, vai ser 0. Tá? Então esse elemento de matriz aqui eu já sei que é 0. Tá? Sempre que for alfa 2 vai ser 0, pelo mesmo motivo, tá? Alfa 2 com alfa 1. Então, por exemplo, aqui esse elemento de matriz aqui eu já sei que é 0, esse elemento de matriz aqui eu já sei que é 0, esse aqui também. Aqui quando for em alfa 2 também, né, como alfa 2 não muda, ó, ele continua aqui e aqui, ó. Aqui também vai ser 0, porque aqui eu tenho com alfa 1, né, vai ter o produto interno com alfa 1, aqui também vai ser 0. Aqui também vai ser 0, aqui também vai ser 0. Então essas duas partes ali eu já sei que é tudo 0. Tá, por essa análise. De novo, se vocês quiserem fazer com calma, calcular todos os elementos, beleza, tá feito nas nossas de aula. Só eu estou fazendo uma maneira diferente aqui, até para vocês pegar o jeito de fazer mais rápido essas contas. Tá? Bom, aqui, alfa 1 com beta 1, se eu atuar, não muda, né? O alfa 1 não muda. Então, quando eu tiver alfa 1 com beta 1, produto interno com alfa 1 com beta 1, dá 1. Já sei que aqui esse elemento é igual a 1. Aí, aqui também não muda, né? Então fica alfa 1 com o produto interno de alfa 1 beta 1 com alfa 1 beta 2. Beta 1 com beta 2 é 0 o produto interno. Aí aqui tem alfa 1 beta 1 com esse aqui, vai ficar o produto interno de beta 2 com beta 1, também é 0. Alfa 1 beta 2, alfa 1 beta 2 é 1. Tá? Então já sei também essa parte. Agora essa parte aqui, quando é alfa 2, ó,
quando é alfa 2, o primeiro vetor aqui muda o segundo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando é alfa 2, beta 1, e o atual C, né, nesse aqui, vai virar alfa 2, beta 2. Quando fizer o produto interno com alfa 2, beta 1, fica beta 2 com beta 1, 0. Tá? Mas quando for fazer o produto interno com esse aqui, vai dar 1, né? Porque vai ficar os dois iguais, os dois mesmos vetores. Quando atuar nesse, ó, vai trocar para beta 1 aqui, né? Então vou ter o produto interno de alfa 2 com beta 1, alfa 2 beta 1 dá 1, e alfa 2 beta 2 com alfa 2 beta 1 dá 0. Tá? Então essa aqui é uma porta lógica chamada não controlada. Cenote. Tá, bom, mas isso não vem ao caso. Então, a representação matricial do C, a gente usa esse símbolo aqui, né? Seria essa. Só tem alguns elementos que não são nulos. Então, quando a gente for fazer a representação produto externa, só precisa escrever aqueles elementos. Então, vou ter aqui alfa 1, beta 1, alfa 1, beta 1, mais alfa 1, beta 2, alfa 1, beta 2, mais, aí eu tenho esse aqui, né, que seria alfa 2, beta 2, alfa 2, beta 1, mais alfa 2, beta 1 com alfa 2, beta 2. Tá. Então essa aqui é a representação produto externo desse operador nesse espaço, para esse espaço composto, tá? Onde a representação matricial é essa aqui. Ok, agora a gente vai usar a representação produto externo para estudar essa outra função que é necessária, na verdade, para estudar espaços compostos, que é o traço parcial. Tá? Bom, aqui é útil lembrar do traço. Considerem que eu tenho B, um operador linear em HB. O traço em B, né, a gente já viu isso várias vezes. Vai ser a soma, vou escolher uma base, beta J, B, beta J, tá? Então vai ser a soma dos elementos da diagonal principal naquela base, independente da base. Agora, ao invés de tomar o traço, se eu tivesse para um operador C, que é um operador linear em um espaço composto, HA tensor HB, se eu fosse tomar só o traço de C, eu teria algo parecido, né? Eu teria o traço de C, seria a soma em J e K, alfa J, beta K, C, alfa J, beta K. Tá? Esse seria o traço. Agora, o traço parcial seria como se eu estivesse tomando traço só sobre um dos espaços vetoriais, um dos espaços de Hilbert. Tá? Então, o traço parcial, digamos que eu estou tomando sobre HB. Tá? O traço parcial sobre HB, a gente vai denotar por traço só no subíndice, tá? Que indica aquele subsistema. Aquele subespaço, não é subespaço, aquele espaço individual. Isso aqui vai ser uma função que vai levar matrizes em matrizes, mas é diferente daquelas funções que a gente estudou lá, exponencial e tudo mais. Tá? Ela vai levar operadores lineares do espaço composto, definidos no espaço composto, em operadores lineares
definidos no subespaço que você não está traçando, tá? Então, se a gente está tomando o traço parcial sobre o HB, sobra o HA. Então aqui é HA, desculpa. Então o que vai sobrar é um operador linear em HA, tá? E a definição vai ser essa aqui, ó. A definição. Tem outras definições, mas eu não vou usar aqui. Então, traço parcial sobre o espaço individual HB. Eu vou pegar eu vou pegar aqui, ó, algo desse tipo aqui, só que eu não vou ter essa transformação para escalar desse lado. Aqui eu vou colocar a identidade, é como se não fosse fazer nada no HA e fosse tomar o traço sobre HB, tá? Então eu vou ter aqui a soma em K, de 1 até a dimensão de HB, identidade em A, beta K, C, identidade em A, beta K, tá? Então essa função ela diminui a dimensão da matriz. Na verdade, se tu tem uma matriz dA vezes dB por dA vezes dB, ela vai ter de retornar uma matriz dA por dA. Tá? Claro que o traço parcial sobre o subespaço A é definido da mesma forma, nem vou escrever aqui, né? Só teria aqui um alfa A, identidade, alfa A, identidade. O cat alfa A na identidade. Desculpa, o bra, alfa A, identidade, e aqui o cat alfa A, identidade. Tá. Agora, a gente vai pegar a representação por externo daqui, tá? A gente vai pegar essa representação por externo, tomar o traço parcial e ver como é que fica o operador correspondente a esse operador no espaço composto quando eu tomo o traço parcial e obtenho um operador que atuaria só em HA, tá? Então lembrando o traço parcial sobre B de C, então vai ser a soma em lá eu tenho JKPQ, L eu não tenho. Aqui eu vou usar aquela notação, né, DB, vou escrever aqui DB a dimensão de HB. Então aqui a identidade em A, tensor beta L, soma em J, P de 1 até dA, soma K, Q de 1 até dB, C, JK, PQ, alfa J. Eu já vou escrever bom, tanto faz, eu posso escrever essa forma aqui primeiro, tá? Beta K, não sei se eu vou ter espaço aqui, alfa P, beta Q, tá? Aí eu teria ainda aqui a identidade em A, tensor beta L, tá? Olha mal que deu para mim escrever aqui. Aqui não é o cat, é o bra, né? Beta Q, tá? Então agora é só usar aquela mesma propriedade que a gente vem usando sempre. Então aqui eu vou ter a identidade atuando, multiplicando aqui, esse beta multiplicando aqui. Aqui vai ter a identidade multiplicando aqui, esse beta multiplicando aqui, tá? Então, soma em L, K, Q, de 1 até dB, soma em J e P, de 1 até dA, C, JK, PQ, a identidade em A, alfa J, tensor
beta L, beta K, alfa P, identidade em A, tensor, beta, beta Q, beta L. Tá? Então aqui vai ter uma delta LK e aqui vai ter uma delta QL. Tá? Então sobra só só sobra a soma no subespaço B, só sobra uma soma, né? A soma em um único índice. Vejam que aqui, ó, eu posso reescrever isso assim também, ó. Eu já vou aplicar a delta, tá? Então isso aqui vai virar igual a 1. Esse produto interno aqui vai ficar igual a 1. Aí eu vou ter só a soma em L. E aqui também o produto interno fica igual a 1 e só tenho a soma em L também. Aí eu tenho aqui depois ó, um vetor tensorial 1, o cat tensorial 1, bra tensorial 1. Tá? Aí eu uso de novo aquela mesma propriedade ABCD lá, para escrever isso como esse cat vezes o bra tensor 1. Tá? Que é igual ao cat vezes o bra. Então vou pular essa parte. Então aqui eu fico com soma em J, P igual a 1 até dA, C, J, o K vira L, P, o Q vira L também. Alfa J, alfa P. Aqui eu teria tensor 1, tá? Mas eu vou esquecer dessa parte porque é igual. Bom, pode deixar aí. Opa, tá faltando uma soma aqui. Soma L igual a 1 até dB. Tá. Mas vejam, ignorando agora essa parte aqui do escalar, né? Esses operadores aqui, ó, é por externo e são coisas que atuam no espaço. Na verdade, a gente pode identificar isso como uma representação matricial de um operador que atua só em HA, só no espaço de Hilbert HA. Porque isso aqui são escalares, ó. São escalares que têm índice JP porque eu estou somando em L, tá? Então aqui eu tenho uma soma em JP, alguma coisa que tem índices JP aqui, um escalar que tem índice JP, que depende dos índices JP, e aqui o produto externo alfa J, alfa P, com esse alfa sendo uma base de H. Então isso aqui é a representação produto externo de um operador que atua em H. Então eu posso escrever isso assim, soma JP de 1 até dA, vamos chamar de C subscrito A, JP, alfa J, alfa P, tá? Então isso aqui é um operador linear em H e eu defini os elementos de matriz desse operador nessa base como a soma em L de 1 até a dimensão do HB desses elementos de matriz JL, PL. Tá? Eu pedi para vocês fazer o análogo, tá? Só tomar o traço parcial sobre A, tá? Aí vocês vão ver que quando tu toma um traço parcial sobre A, ao invés dessa soma em L tá aqui no segundo índice, ó, que é o índice do segundo subsistema, do segundo espaço, vai estar no primeiro, tá? A única coisa que vai mudar é isso. E aqui vai aparecer a base beta, ao invés da base. Tá? Então essa é a função traço parcial, ela leva operadores lineares definidos em um espaço maior em operadores lineares definidos em espaços locais, individuais. Tá? Vou terminar com um exemplo. Então, o exemplo que eu vou considerar é o seguinte: eu tenho lá um vetor que é correspondente a um estado físico importante em mecânica quântica, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Que corresponde ao estado singleto. E ele é escrito assim: E1 tensor E2 menos E2 tensor E1. Tá? Esse é o estado psi menos. E o projetor
projetor em psi menos vai ser bra psi menos, cat psi menos, bra psi menos, esse produto externo, né, do vetor com ele mesmo. Que para Cn aqui no caso é C4, vai ser psi menos d'H, tá? Então vai ficar 1 meio E1 E2 menos E1 E2 E1 E1 E2 menos E2 E1. Tá. Aí aqui é só fazer o produto termo a termo aqui, né? Tá, aqui vou tentar fazer mais rápido as contas, vamos ver se eu consigo. Qual que é o caminho para fazer mais rápido? Acho que não faz muita diferença. Então fica 1 meio E1 E2 E1 E2 menos E1 E2 E2 E1 menos E2 E1 E1 E2 mais E2 E1 E2 E1. Tá. Então esse é o projetor. Agora eu quero tomar o traço sobre o subespaço. Tá, isso aqui é um vetor, né, de C2 tensor C2, que eu vou chamar de HA tensor HB. Tá, então eu vou tomar o espaço sobre o HB, o traço parcial sobre o HB desse projetor, que é um operador em esse espaço composto, né? Por isso que eu calculei o projetor, porque não faz sentido calcular o traço parcial de um vetor. Tá, então a gente obtém primeiro a matriz para depois tomar o traço parcial. Então aqui seria a soma L de 1 a 2, identidade e L, P psi menos, identidade e L, tá? Então tem essa multiplicação para fazer aqui. Tá, aqui para poupar um pouco de tempo, vamos tentar fazer um pouco de cabeça essa conta. Eu vou multiplicar pela direita toda essa expressão aqui por esse cara aqui, né? Então pensem desse lado aqui, esses termos aqui, ó, vai estar multiplicado o da esquerda aqui, ó, o E1, peraí, não pode ter 3 E1, eu fiz errado aqui, é E1, E2, E1, E2, E1, E2, E2, E1, aqui é E2, E1. Tá. E2, E1, E1, E2, E2, E1, E2, E1, tá, agora sim. Então aqui, por exemplo, esse termo aqui vai estar multiplicado pela identidade aqui, esse aqui, tá, esse aqui pela identidade. Esse aqui, ó, vai estar multiplicado por EL. E desse lado aqui, o que vem depois do produto tensorial também vai estar multiplicado por EL. Vai ser identidade EL, identidade EL, tá? Então todos esses termos, o da esquerda não vai acontecer nada. Os dois vão estar multiplicados pela identidade. Esse aqui e esse aqui vão estar multiplicados pela identidade.
esse aqui vai estar multiplicado por EL e esse por L. Então, quando eu tenho a soma de L de 1 até 2, quando eu tiver dois índices diferentes aqui, por exemplo, aqui ó, eu tenho E1, E2 e E1. E como eu vou estar fazendo um produto interno com EL pela esquerda e EL pela direita, não tem como isso ser diferente de zero, tá? Porque quando o L for 1, vai ser um deles vai ser, o da esquerda vai ser 0. Quando o L for 2, o da direita vai ser 0, tá? Então esse termo aí já vai sumir quando eu tomar o traço parcial, tá? Então todos que tiverem esse segundo elemento aqui diferente vai ser 0. Esse aqui também vai ser 0. Aí os que forem iguais vai ter um valor de L para o qual ele não vai ser 0, tá? Então eu vejo que só sobram esses dois e vai sobrar um meio e um tensor aqui, então vai ficar o E. Eu posso colocar a soma em L, né? E2, E1, tensor, E2, E2, tá? Só sobra esse termo aqui, o resto é zero. Então vai ter um outro termo que é zero. Aí esse menos aqui vai ser os dois termos iguais a zero. Esse outro termo aqui também vai ser os dois termos para os dois valores de L, né, iguais a zero. Mas aqui esse termo aqui só para L igual a 1 que não vai ser zero, tá? Então vai ficar E2 tensor E1 vezes E2, opa, o Bra, né? E2 mais zero, o termo vai ser zero. Aí usando aquela propriedade do ABCD lá, aqui vai aparecer um escalar que é igual a 1, só sobra 1 meio E1 mais E2 tá? Que vai ser um operador linear em C2 que corresponderia aí ao da esquerda, né, o H. Tá? Então tá aí um exemplo. Bom, aqui não vou entrar muito na discussão da física, mas a gente vai precisar disso quando falar de física, de emaranhamento, de entropia, de operador de densidade, esse tipo de coisa, tá? Então lembrem, aqui nas nossas aulas eu comentei, né, que a entropia desse cara aqui é igual a 1 e a entropia desse cara aqui é igual a 0, mas acho que não é o momento para tentar entender esse tipo de coisa. Aqui a gente quer entender a parte matemática, tá? Então é isso aí. Essa aula é isso aí. Na próxima a gente vai falar sobre a decomposição de Schmidt principalmente, tá? Que também envolve espaços compostos. Até lá.